marcial. Tem uma coisa que sempre ficou na minha cabeça e assim, eu não sabia para quem perguntar, eu acho que eu encontrei a pessoa certa. Eu tenho um grande amigo que se chama Mestre Kwan, ele é especialista em medicina oriental. Uhum. E ele é praticante de Tai Chi Chuan, ele faz acupuntura, faz ventosa, faz essas coisas que estão muito em evidência em rede social, né? E um dia, eu conversando com ele, eu nunca tinha visto ele estressado. Ele falou que no caminho que ele foi tomar um café comigo, que está aqui próximo, ele viu uma publicidade muito grande de ventosa, né? E aquilo deixou ele muito nervoso. Eu fui perguntando para ele, falei, olha, agora vou te resumir. A medicina oriental, ela tem filosofia, tem história, tem a questão da espiritualidade, junto com tudo, com Tai Chi Chuan, tudo. Então, uma pessoa que faz acupuntura, o mínimo que ela tem que saber, se ela fala que é especialista em medicina oriental, ela saber um pouquinho de Tai Chi Chuan. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Faz sentido. Tem, porque o Tai Chi Chuan é uma arte marcial, mas que exige a filosofia. Que quando a pessoa vem me atacar, é ela que está com problema com ela mesma. Então nunca vou atacar, vou me defender e vou pegar em pontos que a acupuntura me ensina a deixar aquela pessoa calma. Eu não quero machucar aquela pessoa. Então a raiva dela eu transfiro para outro lugar e tento deixar ela calma. A acupuntura e a ventosa, ela trabalha da mesma maneira. Então, quando a pessoa faz ventosa e é uma pessoa totalmente despirocada da vida, não faz sentido. A medicina oriental ela é muito mais profunda que isso. E eu não vou discutir, óbvio, né? Nós somos ocidentais, mas a medicina oriental está aí há muito mais tempo que a ocidental, né? E quando você vê esse monte de... Não estou falando que sejam profissões ruins, mas a pessoa que... Eu vou numa escola que acabou de abrir, vou fazer um curso de massagem e sou especialista em massagem miofascial. Até onde isso é válido ou não? As técnicas de liberação miofascial, elas são eficazes para soltar os pontos gatilho, mas aí vai depender da habilidade do massoterapeuta em saber o quanto de pressão que ele tem que colocar, como manipular aquele músculo, como posicionar o paciente. Então, é uma técnica que depende da pessoa, daí que é difícil fazer estudo em cima disso para dizer que tem evidência. A acupuntura também é difícil fazer estudo para mostrar que tem evidência. É um papo bem longo isso, é uma pergunta difícil. Mas assim, sim, a liberação miofascial é uma técnica eficaz. Tem várias formas de você liberar pontos gatilho. Uma delas nós chamamos de compressão isquêmica. Nada mais é do que você localizar o ponto gatilho, pressionar ele o suficiente para começar a produzir aquela dor e fica segurando. Fica segurando por 1 minuto, 1 minuto e meio. Uma outra forma é fazer uma ordenha desse músculo no sentido de alongar ele, de relaxar. Existe a própria acupuntura, que também pode ser feita, existe uma técnica de eletroacupuntura que nós chamamos de neuromodulação, existem as ventosas, existe uma coisa chamada alongamento pós-isométrico, todas podem ser eficazes, mas eu costumo dizer nos meus cursos, nada é tão eficaz quanto um twitch. O que é o twitch? Você teve essa experiência. Twitch é uma contração muscular involuntária quando a gente toca no ponto gatilho. É como se o ponto gatilho levasse o susto e o músculo contrai subitamente e depois relaxa. Mas eu acho melhor você descrever o que foi o twitch que você sentiu. Então, eu me recordo, né? Na realidade, eu não vi o tamanho da agulha, mas me falaram que era uma agulha quase desse tamanho. E aí, na hora que encostou, é como realmente se você tivesse me dado um tapa nas costas, porque eu dei aquele salto ali, não sei se foi o susto, não sei se foi uma dor diferente, né? Ou uma liberação da dor, né? Foi um misto de dor e susto, né? E na mesma hora foi aí que meu braço voltou a funcionar, né? A gente vai ter que dar registrar esse vídeo para as pessoas verem o que a gente está falando. Mas sobre a questão da massagem miofascial, porque eu sei que uma pessoa, que eu vou dar um exemplo, toda academia que eu vou tem alguém que é especialista em instalar as costas. E eu sei que isso, se a pessoa não sabe instalar corretamente, machuca. Mas para que instalar? Eu não, enfim, numa massagem dessa, você pega um profissional ruim, pode me deixar pior ainda. Perfeito.
Você, como médico, você entende anatomia muito mais que uma pessoa que vai... Vou dar um exemplo, eu estou me formando em educação física. Você entende anatomia de uma forma muito mais profunda que eu. Então, assim, eu imagino uma pessoa que faz um curso de 5, 6 meses, eu já vi curso de massagem miofacial de 2 meses, aprendo em 60 dias. Uhum. Como é que eu vou ter uma confiança num profissional desse? Porque a gente tem bastante atleta assistindo e sempre tem um massagista da equipe. Né? Uhum. Como é que eu vou saber identificar se a pessoa está fazendo uma coisa simples, cagada, ou está fazendo uma coisa correta? Então, está falando de uma coisa que é muito mais ampla do que isso aqui. Você está falando de confiança. Confiança vem com o tempo. Uhum. Como é que eu posso confiar em alguém com o tempo? Primeira coisa. Segundo, conhecendo a pessoa, você vai ver se é uma pessoa estudiosa, uma pessoa que se dedica, se é uma pessoa que tem bom senso. Como é que eu sei que a pessoa tem bom senso? Ele tem um momento que ele pode dizer assim, olha, nesse momento, nesse seu caso, não está indicado fazer esse, não vou fazer instalar você agora porque em você não está indicado. Vamos imaginar, é o médico, o cirurgião plástico que se recusa a operar o nariz da tua esposa. Não tem que mexer no nariz dela, não vou operar. Versus o outro que só está pensando no lucro dele e vai operar de qualquer jeito, mesmo que o resultado não fique bom. Essas são dicas que eu tenho para mim de que o cara é bom. O cara não está focado no lucro, mas está focado no seu bem-estar, na sua melhoria. E ele tem que ter o conhecimento. Então eu tive a alegria de ter o meu padrinho, o irmão da minha mãe, que também foi médico a vida inteira, e ele sempre me ensinou isso. Um bom médico é um resultado de 3 coisas. Ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, e ele tem que ter, E ele tem que ter a disciplina. São as 3 coisas. Então não adianta só estudar, só trabalhar e não ter a disciplina. Não adianta ter disciplina e só trabalhar se não estudar. Não adianta ter a disciplina e só estudar se não trabalhar. Então tem que ter um misto das 3 coisas. E isso eu diria que é para qualquer profissional. Então, talvez seja essa. Fazer um olhar mais cético daquela pessoa até descobrir... Justo, porque veja bem, vou pegar o meu exemplo do dia a dia. A maior parte dos pacientes que eu vejo, dos médicos que eu conheço, conhecem o tratamento de dores inflamatórias e de dores neuropáticas, porque é isso que a faculdade ensina. Então, por exemplo, a dor neuropática, a dor da hérnia de disco, né? Tá comprimindo um nervo, tá aquele choque descendo pela perna. A dor inflamatória é aquela dor que todo mundo já teve alguma vez na vida. E a dor miofacial é essa que você descobriu agora. Então, quando a gente vai abordar um paciente, ele pode ter um pouquinho de cada uma das 3 dores naquele ombro. Pode ter um pouco de inflamação, ele pode ter um pouco de artrose naquele ombro, ele pode ter uma mínima raiz nervosa sendo pinçada, mas o que está gritando mais alto é a dor miofacial. Então, nem tudo é tão simples como a gente gostaria. O paciente não vem só com uma dor inflamatória, não vem só com uma dor miofacial, é um misto. E aí, então, cabe ao bom profissional identificar, assim, nesse momento, o que está predominando e qual a melhor forma de ajudar esse caso. Então, parece ser fácil, não, é só dar uma instalada, é só fazer isso aqui, assim, não é só isso. Só botar um gelo. Não, é só renovar uma receita, doutor. Não é só renovar uma receita. Ou então, quando o paciente fica pé da vida, a consulta demorou só 5 minutos, como assim? Conseguiu fazer em 5 minutos porque ele conseguiu estudar tanto a ponto de identificar o problema tão rápido assim. Exato. Então, as pessoas nem sempre têm essa noção. O teu atendimento, o teu agulhamento, o seu tratamento durou 10 minutos no máximo, não foi? Sim. Como assim? Eu fiz com vários especialistas, ninguém conseguiu identificar. Não é que eu sou bom, é porque eu aprendi a diferenciar uma coisa da outra e colocar o dedo na ferida. E levou 10 minutos porque minhas costas desse tamanho, né? Se fosse menorzinho, achava mais rápido. Então, quando a gente conhece o caminho das pedras, é mais fácil. Vai tranquilo, né? Se você sabe nocautear alguém, é muito mais fácil. Muito mais simples, exatamente. Pra gente finalizar, eu queria pedir sua autorização para pegar uns vídeos seus, porque a gente está falando aqui, as pessoas 100%. não estão detectando, não estão identificando mais ou menos o que está sendo dito. E queria saber também se existe a possibilidade de a gente fazer uma palestra contigo, uma palestrazinha para o pessoal te conhecer, o pessoal das lutas, talvez os professores daqui. Pode acontecer então? Eu vou adorar. Porque, como eu te falei, nas minhas horas vagas, o meu maior trabalho é divulgar isso. Porque eu não aguento mais ver pessoas que estão há 5, 10, 15 anos com uma dor, passando de vários médicos, tomando remédio, fazendo e não melhoram. Então, eu quero divulgar esse assunto para que as pessoas, assim como você agora, já sabe que existe uma coisa chamada dor miofacial. Quando tiver uma futura dor, já vai pensar, poxa, pode ser isso, mas pode ser aquilo também. E aí,
poupar muito sofrimento. Então eu quero muito divulgar isso. Eu acho uma excelente oportunidade entrar no meio da luta, porque são pessoas que com muita frequência se machucam, têm lesão e acredito eu, que não são propriamente devidamente tratados, senão a dor não voltaria, né? Exatamente. Então eu acho que a gente poderia sim fazer uma conversa com o pessoal, explicar o que é e tal, pegar alguém ali que esteja com uma dor e tratar ali na hora e filmar isso. Ótimo. Acho que seria bem bacana. Vai acontecer. Obrigado, meu irmão. Obrigado por tudo. Grito Marcial.